Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui é a missionária Arlete para mais uma pré-aula para a nossa Escola Bíblica Dominical, Editora Betel, neste terceiro trimestre de 2018, quando estamos estudando o tema Israel 70 anos, o chamado de uma nação e o plano divino de redenção. Hoje estaremos estudando a 7ª lição da nossa revista, cujo título é O Decálogo, a Aliança no Sinai. Antes de iniciarmos os comentários, vamos buscar a direção do Espírito Santo de Deus para mais esse estudo. Grande e maravilhoso Deus, mais uma vez estamos aqui para te agradecer pela oportunidade ímpar que tu tens nos dado. Senhor, nós te pedimos a tua bênção e a tua direção para o estudo desta lição. Eu te peço, Senhor, abençoe a cada uma dessas pessoas que estão conosco neste momento, dando graça, sabedoria, a provisão necessária em seus lares. Senhor, abençoe dando ânimo a cada um para compreender a tua palavra e para prosseguir no seu ministério. Retira toda a opressão maligna que tem perturbado esta vida agora. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, eu quero aqui mais uma vez agradecer de coração a sua participação neste canal. A você que tem nos ajudado, se inscrevendo, deixando aqui o seu like, o seu comentário e também compartilhando os nossos vídeos com outros irmãos. Que Deus possa grandemente te abençoar. Quero também dizer a você que ainda não se inscreveu neste canal, faça isso agora. Inscreva-se e não se esqueça de ativar o sininho para que todas as vezes que postarmos um novo vídeo, você fique sabendo de primeira mão. Continue conosco e nos ajude a cada vez mais fortalecermos este trabalho. O nosso objetivo é levar até você um subsídio a mais para a sua escola bíblica dominical e juntos aprendermos um pouquinho mais da palavra de Deus. Lição 7. O Decálogo, a Aliança no Sinai. O texto áureo de hoje encontra-se no Salmo de número 12, versículo 6, e diz assim a palavra do Senhor. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno de barro, purificada 7 vezes. A verdade aplicada nos diz que os mandamentos de Deus expressam seus propósitos para o povo de Israel. E os textos de referência encontram-se no livro de Êxodo, capítulo de número 20, os versículos 1 ao 5. E assim diz a palavra do Senhor. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. O primeiro objetivo desta lição é mostrar que os 10 mandamentos expressam como o povo deveria viver. Na Epístola aos Gálatas, capítulo 13, o versículo de número 17, está escrito: E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não pode abrogar de forma que venha a desfazer a promessa. Esse versículo bíblico deixa claro que os 10 mandamentos, ou o pacto do Sinai, não veio anular o pacto abraâmico. A situação aqui era outra. Já haviam se passado 430 anos desde o concerto feito com Abraão. E considerando que agora a sua descendência se tornara um povo numeroso que acabara de deixar uma vida de escravidão no Egito, era necessário firmar os termos que doravante norteariam a sua vida. Israel, como nação,
havia nascido há pouco tempo. Era ainda uma criança. Observe que durante a jornada do povo até o Sinai, Deus tratou o povo de forma permissiva, deixando que agisse naturalmente, sem corrigi-lo e sem castigá-lo, mas como um pai amoroso, atendendo às suas necessidades. Entretanto, o povo não tinha disciplina interior, não amadureceu, não correspondia a Deus com a devida reverência e constância e nem sentia prazer em alcançar os propósitos dele, o que demonstrou por meio de sua reação aos atos de Deus. Após a libertação do Egito, diante do primeiro grande obstáculo, o mar se abriu para Israel e em seguida Deus destruiu os egípcios. O povo reagiu com louvores a Deus. Êxodo capítulo 15, versículos 1 ao 21. 3 dias depois, em Mara, o povo começou a reclamar a Moisés: não há água, e Deus providenciou água potável. Êxodo capítulo 15, versículos 22 ao 25. Aos 45 dias, toda a congregação murmurou contra Moisés, e Deus então lhes deu pão e carne para lhes saciar a fome. Êxodo capítulo de número 16, versículos 1 ao 15. E assim iam prosseguindo na caminhada. Foi por causa do amor de Deus pelo seu povo e em razão da disciplina necessária a ser introduzida, por meio da qual Israel poderia vir a compartilhar a santidade de Deus, que o Senhor conduziu-o ao Monte Sinai. Tópico 1. O início da aliança no Sinai. Monte Sinai é o mesmo que Monte Horebe, Êxodo 3, 1, onde Deus falou com Moisés em uma sarça em chamas e o enviou para liderar a saída de Israel do Egito. Segundo os estudiosos, Horebe faz referência a toda a extensão de uma montanha ou serrania, e Sinai indica um vértice dessa cordilheira. Geralmente, a Bíblia usa o nome Sinai para indicar o local exato no qual Israel encontrou Deus, Êxodo 19, 11, e utiliza o nome Horebe para aludir aos acontecimentos que de lá ocorreram, Deuteronômio capítulo 1, versículo 6. O ritual do concerto e da promulgação da lei no pé do Monte Sinai teve início cerca de 3 meses após a saída de Israel do Egito, conforme Êxodo 19, 1 ao 3. A chegada da comunidade de Israel ao Monte Sinai foi um importante acontecimento que moldaria o curso da história daquele povo. A condição de Deus para Israel no Sinai era: se me obedecerem, Êxodo 19, 5. Sob a lei, a obediência traria bênção. Pela obediência, o povo se tornaria um reino de sacerdotes e uma nação santa. Êxodo 19, 5. Porém, se uma geração não correspondesse às expectativas de Deus e insistisse na rebeldia infantil, não seria abençoada. Em vez disso, experimentaria o castigo divino. Os eventos no Sinai foram marcados por uma tremenda aparição. O Deus que lançara juízo sobre o Egito e seus deuses manifestou-se veementemente a Israel. Moisés instruiu ao povo a se santificar, se purificar para se apresentar perante o Deus vivo. Foram estabelecidos limites ao redor do Sinai e nenhum ser vivo podia ultrapassá-los e aproximar-se do sopé da montanha. É interessante notar que no primeiro encontro de Deus com Moisés, junto à sarça em chamas, o Senhor determinou que ele tirasse suas sandálias, Êxodo 3, 5. Mas agora, Deus não permitiu sequer que as pessoas se aproximassem. A ameaça de morte demonstrava a seriedade do que estava para acontecer. Uma nuvem densa cobria o cume do monte, trovões soavam e relâmpagos brilhavam o tempo todo sobre o acampamento. A Bíblia diz em Êxodo 20, 18 ao 19, todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor de trombeta,
e o monte fumegante. E o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: Fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco para que não morramos. Esse foi um acontecimento tremendo. O onipotente Criador veio à terra para encontrar os israelitas. Sua presença despertou um grande sentimento de medo no povo. Apesar da contínua e cada vez maior demonstração da glória divina, Moisés se aproximou de Deus, mesmo que todas as outras pessoas estivessem retrocedendo diante de tal acontecimento. No capítulo 19 do livro de Êxodo, Deus propõe um concerto, uma aliança, um acordo solene, e os israelitas aceitam, reconhecendo o direito de Deus de ser o seu soberano e se comprometem a obedecer. A grandiosidade dos acontecimentos ocorridos no Monte Sinai marcou a história humana e foi ultrapassado apenas pelo grandioso acontecimento expiatório no Monte Calvário, através do sacrifício de Jesus Cristo, o nosso Senhor, firmando ali uma nova e eterna aliança com toda a humanidade. Subtópico 1.1 Conceituando o termo decálogo. O autor da nossa revista traz aqui o conceito do termo decálogo como sendo uma palavra de origem grega, deca, que significa 10, e logos, que significa palavra. Literalmente significa 10 enunciados ou declarações. A Bíblia diz que o decálogo, ou a lei, foi dada em 2 tábuas de pedra escrita pelo próprio Deus. Os mandamentos foram primeiramente proferidos por Deus do Monte Sinai para todo o povo de Israel. Depois, na presença de Moisés, ainda no Monte Sinai, eles foram escritos pelo dedo de Deus, conforme Êxodo, capítulo de número 31, versículo 18, capítulo 32, versículo 15 e 34, versículo 1. Até ser entregue o decálogo, Deus havia agido no meio do seu povo e por ele, por um simples ato de sua soberana graça. Porém, a partir daí, Israel seria tratado de acordo com a atenção que desse aos mandamentos do Senhor. Subtópico 1.2 Os 4 primeiros mandamentos. Esses 4 primeiros mandamentos contêm os preceitos referentes à santidade de Deus e à necessidade de se ter reverência a Ele. Ao tirar o povo da escravidão do Egito, Deus o fez povo seu, propriedade exclusiva do Senhor, e cabia ao povo entender e viver de forma totalmente diferente dos costumes idólatras dos egípcios, adorando e servindo ao Deus vivo e verdadeiro. De forma resumida, os primeiros 4 mandamentos descritos em Êxodo capítulo 20 são: primeiro, não terás outros deuses diante de mim, está no versículo 3. O Senhor não deveria ser visto por Israel como um Deus qualquer entre todos os outros, e nem como sendo o melhor deles. Ele era o único Deus vivo. Ele e somente ele deveria ser adorado, obedecido e louvado pelos israelitas. Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura. Versículo 4. As pessoas no mundo antigo costumavam esculpir ou moldar imagens de muitos ídolos. O povo de Israel foi proibido de fazer tal coisa desde o início. O povo de Israel não poderia produzir absolutamente nada que diminuísse ou prejudicasse a exclusiva adoração ao Deus vivo. Deus exigiu deles e continua exigindo de nós adoração exclusiva. Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Versículo 7. A revelação do nome de Deus, Yahvé, transmite um risco se for usado a esmo, sem a devida reverência. Mas como se usa o nome de Deus em vão? Isso acontece quando alguém o torna trivial e insignificante,
como se fosse uma palavra qualquer dita em momentos e situações inapropriadas, com gracejos, com desrespeito, com propósitos malignos e imprudentemente. Quarto mandamento: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Versículo de número 8. Com este mandamento, Deus diferiu os israelitas de seus vizinhos. Outros povos possuíam seus próprios padrões de trabalho e descanso, mas Israel foi instruído a reservar um dia entre 7. Durante o sábado, os israelitas adoravam a Deus e relembravam sua libertação da escravidão egípcia. Deuteronômio 5:15. Esse é o único mandamento que não está repetido no Novo Testamento. O sábado foi dado como um sinal do pacto do Sinai entre Deus e Israel e tinha 2 propósitos: para o homem, dar descanso ao corpo físico, semanalmente recompondo suas forças, e para o homem, alimentar o corpo espiritual através do culto prestado ao Senhor. Assim, o sábado assinala Israel como povo especial de Deus, conforme Êxodo 31, 12, 13 e 17, e Ezequiel capítulo 20, versículos 10 ao 12. A respeito dos demais mandamentos, não está dito que eles são sinais. Para nós cristãos, o princípio que permanece é um dia de descanso na semana para o nosso benefício físico e espiritual. Marcos 2, 27 e 28. Depois da morte de Jesus, seus apóstolos nunca ordenaram a guarda do sábado e vários eventos importantes, como a ressurreição de Cristo e outros, aconteceram no domingo, que passou a ser chamado pelos cristãos como o dia do Senhor. O sábado não foi incluído como requisito cristão em Atos capítulo 15, versículo 28 e 29, nem mais tarde. Através desses mandamentos, o que Deus definia claramente para o seu povo naquele tempo e para nós hoje é que a nossa adoração e culto devem ser dirigidos única e exclusivamente a Ele. Temos que ser livres de todo tipo de idolatria, desde qualquer forma de imagem ou escultura aos ídolos do coração, que envolve a ambição pela fama, pela riqueza, veneração a artistas ou outras pessoas, enfim, tudo aquilo que toma o lugar de Deus em nosso coração deve ser abolido. Estamos vendo em nossos dias coisas absurdas acontecendo. A adoração a ídolos e desrespeito a Deus. A mídia divulga isso como sendo liberdade de expressão, com o direito de afrontar o Deus vivo. Divulgam vídeos onde se vê pessoas seguindo cegamente os seus ídolos, afrontando abertamente a fé cristã e ao Senhor também. Blasfemam contra Deus, contra o seu santo nome. Mas os padrões de Deus não mudam e esse tipo de atitude continua sendo condenado pela sua palavra. Subtópico 1.3: Mandamentos de relacionamento familiar. Conforme consta em nossa revista, essa segunda divisão foi feita para um propósito didático e nela estão incluídos os 6 últimos mandamentos, que, de acordo com Êxodo capítulo 20, se resumem da seguinte forma: 5º mandamento, honra teu pai e tua mãe, versículo 12. 6º, não matarás, versículo 13. 7º, não adulterarás, versículo 14. 8º, não furtarás, verso 15. 9º, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, verso 16. E o 10º mandamento, não cobiçarás a casa do teu próximo, versículo 17. Esses 6 últimos mandamentos falam dos relacionamentos humanos que se resumem em amarás o teu próximo como a ti mesmo, Mateus 22, 39. Esse mandamento não é uma ordem para amarmos a nós mesmos de forma egoísta. O que fica claro é que quando amamos a nós mesmos, queremos o melhor para nós e devemos do mesmo modo amar
e nos preocupar com o bem-estar das outras pessoas, como nos preocupamos com o nosso. O mal que eu não desejo para mim, não devo desejá-lo também para o meu irmão, para a minha irmã. Da mesma forma, o bem que quero para a minha vida, devo querer também para a vida do meu irmão, para a vida da minha irmã, e não prejudicá-lo no intuito de conseguir o melhor para mim mesmo. Amar o próximo é ter a disposição para servir o outro com amor. Amor fraternal, sem fingimentos, com verdade, pois essa é a marca do verdadeiro discípulo de Jesus. João 13:35, e a característica daquele que conhece a Deus e vive para servir. O autor da revista faz aqui um destaque especial ao quinto mandamento, pois na família os pais se constituem como alicerces morais e espirituais e têm o dever de ensinar esse amor aos filhos, para que aprendam a amá-los e honrá-los como mandam as Escrituras Sagradas. Em vários textos da Bíblia está demonstrada a grande importância que Deus atribuiu ao respeito aos pais. Esse mandamento divino foi corroborado por Jesus, Mateus 15:4, e ensinado por Paulo como doutrina na igreja, Efésios 6:2. Os filhos que honram, ou seja, que tratam os seus pais com dignidade, que reconhecem o trabalho, o esforço dos seus pais ao criá-los, a autoridade espiritual de seus pais e que estes estão em posição superior a eles, serão abençoados por Deus aqui na terra e na eternidade. Efésios 6:3. Quantas coisas horríveis vêm acontecendo diariamente sobre a face da terra por falta do amor ao próximo. Para ensinar sobre a importância do amor na vida do crente, o apóstolo Paulo escreveu um capítulo inteiro aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 13, descrevendo as nuances deste amor que perpassa os ideais humanos, pois se trata aqui do amor de Deus, o amor ágape, que nos faz vencer todas as barreiras que surgem em nossas vidas. A sociedade humana está apodrecendo por lhe faltar o amor de Deus, por recusá-lo e querer seguir o seu próprio caminho. O verdadeiro cristão tem este amor, não apenas para si, mas para reparti-lo com os seus semelhantes e levá-lo avante para saber conviver com o próximo de acordo com a palavra de Deus. O segundo objetivo desta lição é explicar os propósitos da lei. Tópico 2. Os propósitos da lei. O comentarista escreveu aqui na nossa revista que ao designar a lei, Deus estava estabelecendo parâmetros de conduta, adoração e relacionamento para o povo de Israel. A obediência de Israel aos mandamentos do Senhor lhe garantia ser propriedade peculiar de Deus, ser um reino sacerdotal com acesso a Deus e representando-o perante as nações da terra e também ser um povo santo, diferente e separado por Deus. Subtópico 2.1. A lei como mestre. Em Gálatas, capítulo de número 3 e o versículo de número 24, o apóstolo Paulo nos apresenta a lei como aio, ou tutor. Na antiga cultura grega, o tutor ou paidagogos era a pessoa que acompanhava as crianças que estavam sob seus cuidados, instruindo-as e disciplinando-as quando necessário. A lei era como um tutor, porque corrigia e instruía os israelitas nos caminhos de Deus, totalmente diferentes do que eles haviam vivido até então no Egito, sendo um mestre para eles, até que Cristo fosse revelado e esse tutor não seria mais necessário. O conhecimento e observância da lei expunha a malignidade do pecado, o conceito do que é certo ou errado perante o Senhor, do que é permitido ou não por ele, e evitava que Israel seguisse a cultura e religião dos povos pagãos, e ao mesmo tempo em que, através dos rituais e sacrifícios,
também apontava para a necessidade da expiação dos pecados por meio de Jesus Cristo. Subtópico 2.2 – Características distintas do Código Hebreu. O comentarista destaca neste subtópico a autoria divina do Código Hebreu. Nenhuma nação daquela época ou depois dela teve um privilégio tão grande. Esse código não teve origem humana, mas foi criado e entregue aos judeus pelo próprio Deus. Não há divisão entre a lei civil e a religiosa, ficando claro o interesse de Deus por todos os aspectos da vida do seu povo, sem fazer acepção de pessoas, protegendo os menos favorecidos e aplicando a justa correção em casos de desobediência. Por ter origem divina, o Decálogo era superior e diferente de todas as leis humanas existentes naquele tempo. O comentarista diz aqui na revista do professor: o maior diferencial do Decálogo é que ele saiu do coração de Deus para a vida do seu povo. Subtópico 2.3 – A santidade de Deus em evidência. A santidade de Deus nos 10 mandamentos é apresentada em padrões perfeitos e destacam-se duas verdades importantes. Primeira, é estabelecida a santidade de Deus em moldes compreensíveis ao ser humano. Segundo, é revelado o interesse de Deus em comunicar uma partícula desse seu atributo àqueles que ele escolhe como povo seu e propriedade sua. O propósito de Deus, expresso nos 10 mandamentos, viria exercer influência na vida de Israel durante a sua peregrinação no deserto e em séculos futuros na sua história, forjando uma identidade consciente de que seu Deus é santo e que exige do seu povo a santidade. A santidade de Deus está revelada na lei moral, gravada por ele no coração do homem, manifesta por meio da consciência e, mais particularmente, na revelação especial através da sua palavra. Aquela lei, em todos os aspectos, visava imprimir sobre Israel a ideia de santidade de Deus e para despertar no povo a necessidade de viver uma vida santa. Esse propósito é ilustrado através de símbolos e tipos, expressando a santidade em torno da nação santa, terra santa, cidade santa, lugar santo e sacerdócio santo. Também se revelou essa santidade divina no modo como Deus premiou a obediência e castigou a desobediência. Contudo, o povo que aceitou a lei e prometeu obedecê-la, logo percebeu que não conseguia ser fiel sem transgredi-la. Deus então providenciou meios para reparar os erros, os pecados do povo, revelando a Moisés vários tipos de sacrifícios para expiação do pecado, os quais apontavam em detalhes para o perfeito sacrifício que viria depois através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O terceiro objetivo desta lição é evidenciar a atualidade dos 10 mandamentos. Tópico 3. A atualidade dos 10 mandamentos. Vivemos tempos de relativismo moral sem precedentes, no qual se rejeita a existência de um padrão ético absoluto. Ninguém gosta ou quer ser mandado ou obedecer a qualquer mandamento, ainda que seja o do próprio Deus. Essa geração em que vivemos distorce e nega a verdade e exalta a mentira. Entretanto, as Escrituras deixam transparecer de forma cristalina a existência da ética imutável de um Deus santo e amoroso, cujos padrões continuam o mesmo para todo sempre. Muitas pessoas imaginam os 10 mandamentos como um fato restrito ao passado, ao Antigo Testamento, e que nada tem a ver com o cristianismo da Era da Graça. Até gostam de assistir os filmes que retratam esse fato bíblico, mas negam sua aplicação pessoal, alegando que isso é coisa do passado.
No entanto, os preceitos do Decálogo adaptam-se a toda a humanidade. Funciona como um espelho que nos mostra toda a nossa imperfeição e incapacidade perante Deus e nos dá a consciência da necessidade que temos de um Salvador que nos reconcilie com o Pai Celestial. Os preceitos de Deus foram dados para a instrução e governo de todos em todo o tempo. Subtópico 3.1 Jesus e a Lei. Em Mateus 5,17, lemos as palavras do Senhor Jesus. Não penses que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Jesus disse isso para refutar a acusação dos fariseus de que ele estava anulando a lei. Como base da aliança com Israel, a lei foi cumprida na cruz e um novo sacerdócio foi estabelecido. Como um conjunto de princípios morais e espirituais, a lei é eterna. Jesus Cristo foi o único que conseguiu cumprir cabalmente a lei. Ele obedeceu a ela de modo perfeito e ensinou seu significado corretamente e preparou um caminho para a salvação onde se cumpriu todos os requisitos e exigências do Antigo Testamento. Romanos 3, 21 e 31. Em seu ministério terreno, Jesus resgatou o propósito primordial da lei e enfatizou a necessidade do seu cumprimento de forma livre e espontânea, dando-lhe novo significado, cujo padrão de retidão opera de dentro da pessoa para fora. No Sermão da Montanha, do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, esse novo sentido, dado por Jesus Cristo, parece ser ainda mais exigente. Afinal, depois de afirmar o que estava escrito na lei mosaica, ouvistes o que foi dito, conforme Mateus 5, 21, 27, 31, 33, 43, Jesus introduziu um padrão ainda mais elevado usando a expressão eu, porém, vos digo, e isso para questionar os ensinamentos de vários rabinos e a interpretação dos mestres judeus, não o Antigo Testamento. Jesus estava ensinando que devemos manter atitudes espirituais nobres e puras, devemos ser uma bênção para o próximo, socorrer os pobres, amar os que nos perseguem, devemos ser sal da terra e luz do mundo. Como sal, podemos levar os impuros de coração a sentirem sede de Deus. Como luz, refletimos a glória de Deus e revelamos as suas obras. Concluindo suas palavras sobre a lei, o Senhor Jesus exorta: amai os vossos inimigos, sede vós perfeitos. Reconhecemos que pela força humana nunca conseguiremos tal coisa. No entanto, isto é possível mediante nossa total submissão ao Senhor Jesus. Assim, a ética do reino, mencionada por Jesus no Sermão do Monte, não é alcançada pelo esforço humano e, muito menos, condição para alcançar o favor de Deus. É uma ética que todo crente deve buscar ardentemente e que é vivenciada somente pela transformação e santificação advinda do interior do nosso coração, pela obra de Cristo e a ajuda do Espírito Santo. Jesus mostrou que o grande erro dos judeus foi tirar o coração da lei. Tornaram-se legalistas ao extremo e se esqueceram de que o padrão de retidão dado por Deus transforma a pessoa, porque opera de dentro para fora, externando sua adoração a Ele e o amor ao próximo, evidenciado no viver diário. Subtópico 3.2 O Decálogo na visão paulina. O apóstolo Paulo deixou bem claro que a lei não salva o homem, mas é capaz de revelar o que é pecado e quão miserável somos. Ninguém é capaz de guardá-la, pois estamos fadados ao fracasso pela nossa condição pecaminosa. É justamente por esse motivo que Paulo explica que nenhuma carne será justificada diante de Deus pelas obras da lei. O próprio apóstolo deixa claro
que o papel da lei é apenas revelar o pecado. Romanos 3:20. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. O que Paulo está dizendo aqui é que ninguém será declarado íntegro fazendo o que Deus requer na lei. Esse fato confirma que a lei não foi dada para justificar os pecadores, mas expor os seus pecados. Lemos em Romanos 10:4, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Somente Jesus Cristo, o Senhor, cumpriu todas as exigências da lei, cumpriu a meta. A lei revelou o pecado e mostrou que as pessoas não podiam ter a esperança de cumpri-la integralmente pelos seus próprios esforços. Cristo veio e cumpriu-a, então nos ofereceu a sua retidão pela fé nele, e somente ele pode justificar o pecador que nele crê. Subtópico 3.3: Os 10 mandamentos e a igreja. A nossa geração é marcada pela extrema inversão de valores, desprezo pelas coisas de Deus e toda sorte de violência e rebeldia. Os 10 mandamentos têm o seu valor para a igreja atual, principalmente se atentarmos para os seus princípios imutáveis. Quando interpretamos os 10 mandamentos à luz do Evangelho de Cristo, considerando o Senhor como mediador superior a Moisés, temos a possibilidade de aplicações práticas que nos conduzem a uma vida santa. O comentarista diz aqui na revista do professor que, infelizmente, existe hoje muita leviandade espiritual, muitos cristãos sem comprometimento, vivendo apenas em busca de bênçãos materiais e sem vida devocional e sacrificial. No passado, a prova de fé era morrer por amor a Cristo. Hoje, a prova de fé para alguns é enriquecer, ter fama e sucesso. Para concluir, o Decálogo não foi instituído apenas para Israel, mas sim para toda a humanidade, pois o objetivo de Deus era que, através de Israel, seu nome fosse santificado entre as nações. Fatos históricos. Este quadro foi criado para nos trazer subsídios históricos extra-bíblicos sobre a trajetória de Israel nestes 70 anos de criação. Hoje falaremos sobre o Acordo de Camp David de 1978. Em uma conferência sediada pelo presidente americano Jimmy Carter em Camp David, no estado americano de Maryland, o presidente do Egito, Anwar Sadat, e o primeiro-ministro de Israel, Menahem Begin, assinaram acordos que ficaram conhecidos como os Acordos de Camp David. Isso levou à assinatura de um tratado de paz formal entre os dois países em 26 de março de 1979. Para manter esse acordo, Israel retirou oficialmente suas tropas da cidade de El Arish e devolveu o controle do Sinai ao Egito. Os dois acordos de paz de Camp David, negociados na Casa de Campo do presidente dos Estados Unidos e assinados na Casa Branca pelo presidente Anwar Sadat, do Egito, e pelo primeiro-ministro Menahem Begin, de Israel, em 17 de setembro de 1978, formam um pacto de contrarrendo, pelo qual Egito e Israel se comprometiam a negociar em boa fé e a assinar um tratado de paz, conforme os princípios delineados nos acordos de paz. O presidente Jimmy Carter, dos Estados Unidos, foi o patrocinador e anfitrião do encontro e participou ativamente das negociações. A paz entre os dois países sobreveio após 30 anos de hostilidades, contados desde a fundação do Estado de Israel. Para o Egito, porém, a paz com os israelenses significou o isolamento egípcio da comunidade árabe muçulmana, inclusive a suspensão do país da Liga Árabe,
que perdurou até o fim da década de 1980. Apenas a Jordânia seguiu o exemplo do Egito, celebrando um tratado de paz israelo-jordaniano em 1994. Embora a instabilidade tenha continuado a marcar a Palestina até os dias de hoje, mesmo avanços parciais e incompletos, como a paz com a Jordânia e o Acordo de Paz de Oslo, não teriam sido possíveis sem o precedente de Camp David, que demonstrou ao mundo que árabes e israelenses eram capazes de dialogar de maneira positiva. 1981. O ataque israelense a Bagdá. Em um ataque aéreo ousado realizado de madrugada sobre Bagdá, aproximadamente 1.000 quilômetros ao norte de sua base aérea, 8 caças israelenses F-16 com 6 F-15 de cobertura destruíram um gerador nuclear de fabricação francesa, localizado no Iraque. Israel acreditava que o Iraque estivesse planejando utilizar o gerador de plutônio na fabricação de armamento atômico e depois usar esse armamento contra Israel. Formalmente, o mundo ficou irado com as ações de Israel, mas secretamente, muitos líderes mundiais ficaram aliviados de que o hostil e imprevisível Iraque não se tornasse uma potência nuclear. Outro acontecimento importante em 1981, o assassinato de Sadat. O presidente Sadat do Egito foi assassinado no dia 6 de outubro de 1981, enquanto assistia a uma parada militar. O incidente foi causado por terroristas árabes opositores à atitude amistosa de Sadat para com Israel. Hosni Mubarak, o sucessor de Sadat, subsequentemente abriu as fronteiras do Egito para a Líbia, mas manteve o tratado de paz oficial com Israel. Naquele dia, o presidente do Egito, Sadat, assistia a uma parada militar no Cairo, lembrando o início da guerra do Yom Kippur, quando 4 homens saltaram de um carro blindado e dispararam suas armas automáticas, além de lançarem granadas contra o palanque oficial. Poucas horas depois, morria no hospital do Cairo o homem que 3 anos antes havia assinado 2 importantes acordos com Israel em Camp David. Passos importantes para a paz entre os dois países. A aproximação entre Sadat e Israel era vista com desconfiança por muitos egípcios, que o acusavam de traição à causa palestina. Depois de sua morte, cresceu a ameaça dos fundamentalistas que, em 1990, iriam assassinar também o presidente do parlamento, Rafa Magbi. Dica valiosa: professor, enfatize nessa aula que os mandamentos de Deus são para o nosso próprio bem. Não são meras proibições, mas sim diretrizes para um viver equilibrado e harmonioso com Deus e com o nosso próximo. E não se esqueça de acessar o blog revistaebd.com, onde você também encontra publicados semanalmente os slides editáveis de cada lição, os vídeos com os 3 hinos da harpa cristã sugeridos pela revista e mais comentários. Que Deus em Cristo Jesus abençoe grandemente a sua aula. Continue conosco, ore por nós, ore por este trabalho. Se você ainda não é inscrito neste canal, faça isso agora. Deixe aqui o seu like, o seu comentário e também compartilhe esse vídeo com outros irmãos. Fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E até a nossa próxima pré-aula, se Deus assim nos permitir.